Olá, amigo ou amiga que nos acompanham pelo portal Agora MT. Eu sou o Denilson Paredes e estou aqui para fazer mais uma entrevista para vocês. Hoje, o nosso assunto é a Quaresma, esse período de penitência e de atividades religiosas que os cristãos, pelo mundo afora, adotaram há séculos, né? Para falar um pouco a respeito disso, do que é, da importância, do porquê há tanto tempo os cristãos continuam respeitando, celebrando essas datas, a gente convidou uma autoridade religiosa, o bispo diocesano Dom Juventino Kestrin, que está aqui conosco e vai conversar um pouco com a gente a respeito disso, do porquê existem essas datas, de qual a importância disso, de qual a relação disso com a fé cristã, da importância dessa fé cristã na sociedade civilizada que a gente vive. E vamos conversar sobre outros assuntos também, porque a Igreja Católica, como toda a sociedade, está sentindo as consequências da pandemia da Covid-19, tem recomendações para os fiéis, para esse e outros períodos até que a gente seja vacinado, e sobre todos esses assuntos é que a gente vai conversar um pouco. Dom Juventino, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Fique à vontade para fazer a sua saudação para os cristãos que estão nos assistindo. Uma saudação especial a todos os telespectadores do programa, a você, Denilson, muito obrigado pelo convite. Uma alegria de poder transmitir informações importantes para a vida não só dos cristãos, mas para a vida da sociedade, porque afinal uma sociedade informada sempre tem maior consciência e clareza dos fatos, dos acontecimentos e faz melhor uma leitura da vida. Isso, bispo. A gente sabe, a Quaresma é um período de 40 dias que é seguintes à quarta-feira de cinzas, né? E vai até o período próximo da Páscoa. Ela foi instituída no século IV, mas já há indícios de que muito antes disso os religiosos, né, já praticavam algo parecido com esses rituais que a gente tem durante a Quaresma hoje em dia. Bispo, por que isso surgiu? Qual que é a significância disso? Qual que é a relação da Quaresma com a fé cristã? Nós temos dois momentos importantes. O primeiro, no Antigo Testamento. Após o cativeiro da Babilônia, o povo judeu tinha uma festa chamada Páscoa. E esta festa tinha todo um ritual preparativo, inclusive jejuns, caminhadas, penitências, silêncio, que depois, ao longo dos séculos, foi modificando. Com o advento do cristianismo, após a morte e a ressurreição de Jesus, a Páscoa passou a ser o centro da celebração religiosa dos seguidores de Jesus. E, para celebrar a ressurreição de Jesus, os cristãos foram lembrando: se ele morreu, ele sofreu. Se ele sofreu, ele viveu. Se ele viveu, ele nasceu. Foi aí que foram organizando os diversos tempos. O tempo do nascimento, o tempo da missão, o tempo do sofrimento, o tempo da morte e o tempo da ressurreição. Assim surgiu, ao longo da igreja, ao longo da história, esses tempos do Natal, da Quaresma, da Páscoa, do Pentecostes, né? Foram surgindo esses tempos. E isto é desde o início da igreja. É claro que pelo século IV, com uma reforma que foi feita, se solidificou com os tempos marcados. E a Quaresma começa com aquele evento de Jesus no deserto, que foi tentado pelo demônio. E isto, a Bíblia relata que foram 40 dias. Então, a igreja tomou esse dia como ponto de partida, que hoje nós chamamos Quarta-feira de Cinzas, e a partir dali se estabelece 40 dias, que vai até Quinta-feira Santa. Neste período é que a igreja chama de tempo de Quaresma, tempo de penitência, tempo de jejum, tempo de olhar o rosto de Cristo, mas o tempo de olhar também o rosto dos irmãos. Hoje em dia, principalmente em Rondonópolis, mas no Brasil, na nossa realidade, o que acontece nesse período de Páscoa, de Quaresma, aliás? Quais são as atividades que a igreja, que os fiéis desenvolvem nesse período principalmente? Basicamente, os cristãos têm a Quaresma como um tempo importante.
há uma certa diferença entre os cristãos católicos e os cristãos de linhas evangélicas que têm outro modo de celebrar a Páscoa. Mas todos se unem no princípio básico. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para a salvação. Para a Igreja Católica, a Quaresma inicia com a quarta-feira de cinzas, que tem dois momentos importantes. A imposição das cinzas, como um sinal de penitência, que aconteceu na quarta-feira passada, e o início da campanha da fraternidade, para lembrar e recordar que a Quaresma é um tempo de olhar para o rosto de Jesus, mas para viver a fraternidade entre os irmãos. Na Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, durante a Quaresma, além do exercício da Via Sacra, das caminhadas penitenciais, nós temos a Romaria dos Mártires, nós temos a Missa da Comunhão Diocesana, nós temos os grupos de família que se reúnem. É claro que neste ano, em decorrência da pandemia, nós temos várias destas iniciativas transferidas. Por exemplo, a Romaria, que seria no dia 21 de março, foi transferida para agosto. A Missa da Comunhão Diocesana, que seria no dia 31 de março, no dia 29 de março, foi transferida para dia 31, mas com um número reduzido de no máximo 300 pessoas. Normalmente reuniam-se 2.500 a 3.000 pessoas, foram reduzidas a 300, 400 pessoas. Isso para respeitar um pouco assim esse tempo de pandemia e seguir aqueles protocolos que a Organização Mundial de Saúde pede de cada um de nós. A gente vai retomar esse assunto brevemente, mas é muito importante o que o senhor falou agora. Eu gostaria de me ater um pouquinho, um minutinho, a essa questão da pandemia. O fato de não ir à igreja, o fato de não organizar grandes atividades religiosas e, por consequência, do cristão não poder participar dessas atividades, isso de alguma forma afeta a fé dos cristãos? Isso de alguma forma caracteriza alguma forma de desrespeito com a própria fé ou algo parecido? Respeitar esse momento de pandemia e não se aglomerar, ainda que seja para rezar, ainda que seja reunido na igreja, num templo dedicado à fé. Isso, de alguma forma, caracteriza a pessoa ter pouca fé, ou alguma forma de pecado, algo do tipo, ou é uma coisa cristã respeitar esse momento? Eu agradeço abordar esse tema, porque eu creio que seja de grande interesse para os telespectadores. Em primeiro lugar, a pandemia, sim, atinge as atividades religiosas, não só dos cristãos católicos, mas dos cristãos evangélicos e de outras denominações, dado a situação da aglomeração que precisa ser evitado. Isso não resta dúvida de que o número de participantes tem diminuído sensivelmente, especialmente pessoas da terceira idade e crianças, que são os mais afetados neste momento pelas normas da Organização Mundial de Saúde. Segundo lugar, a fé é um ato comunitário. A fé é como, assim, comparando, é como uma festa. Você não faz uma festa sozinho. Verdade. Você faz uma festa com os outros. Você não compra um bolo e canta parabéns para si, parte o bolo, come sozinho. Não, a gente não faz isso. A celebração, a fé, é um ato comunitário, é um encontro com pessoas, é uma convivência, é uma partilha. E este elemento, ele está atingindo profundamente os cristãos. Não que os cristãos estejam perdendo a fé, isso não. A fé continua, mas o modo de celebrar, de vivenciar a fé, há muita saudade no coração dos nossos cristãos. Saudade de voltar à comunidade, de abraçar as pessoas, de sorrir, de cantar junto, de rezar junto, de cumprimentar as pessoas, de antes ou após aos cultos, conversar, partilhar, os jovens conversando entre si, as crianças brincando, os idosos contando suas histórias. Isto sim, isto nós sentimos uma saudade muito grande e todos estão percebendo essa necessidade. Razão pela qual até porque as administrações públicas, o grande embate é com as aglomerações, porque as pessoas querem estar juntas, né? Querem estar juntas.
e é uma realidade. Porém, para a Igreja Católica, nós temos certeza de que aquela pessoa que acompanha através dos meios de comunicação, faz sua oração em casa, celebra, assiste através das redes sociais ou dos canais de televisão as orações e cumpre o seu dever, está em paz consigo, está em paz com Deus. As pessoas não estão deixando de participar da comunidade por um comodismo, estão deixando por uma circunstância que nós estamos vivendo atualmente. Isso quer dizer, então, que de casa, com tranquilidade, entre a família, sem aglomeração, tem como praticar a fé e se manter fiel. Tem como praticar a fé, viver a fé, e nós incentivamos, razão pela qual praticamente todos os templos transmitem uma, duas, mais celebrações através das redes sociais, para que aumente sempre mais o número daqueles que querem rezar juntos, participar juntos, encontrar-se com Deus, fazer o seu dever como cristão. Então nós temos isto e é um elemento assim muito bonito. É claro que a gente está orientando a comunidade para que isso não se torne um vício de cômodo. É mais cômodo rezar, tomando um cafezinho, né? É mais cômodo sentar, não precisa se arrumar, as crianças podem brincar, as pessoas têm mais liberdade de levantar, de andar, né? Então tem esse elemento também. Mas eu creio que logo que tiver a liberação e voltar novamente ao convívio das comunidades, os cristãos retornam à comunidade, porque eu creio que não tem um lugar mais bonito do que viver, do que a gente estar com as pessoas. Com certeza. Não, basicamente isso quer dizer que preservar a vida também é um dever do cristão, né? A própria vida e a dos próximos, né? Sim, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é profundamente defensora da vida. E a nossa fé cristã é uma fé que defende a vida, o valor da vida. Tanto assim que a igreja ela é contrária aos assassinatos, à eutanásia, ao aborto e outras formas de cessar a vida por causa do valor da vida. A vida tem valor, a vida é um dom de Deus. É por isso que nessa pandemia a igreja tem sido colaboradora de sempre lembrar o uso do álcool em gel, o uso da máscara, o distanciamento, o cuidado, o evitar aglomerações. Por quê? Para defender a vida, dom mais precioso que Deus concedeu a cada um de nós. Vida, viver. Esse é o dom precioso de Deus a cada um de nós e que precisa cuidar, não só da vida enquanto ser humano, mas da vida do planeta, da vida da floresta, a vida das águas, a vida do solo, a vida do ar, né? Precisa ser preservado para que o ser humano encontre condições de viver dignamente a sua vida. Muito bem, bispo. Com relação a essa programação que a gente começou a falar aqui, da Quaresma, o que de concreto acontece? Quais são, as comunidades vão ter lá suas atividades ou elas estão todas suspensas? O que acontece nesse período? Não, as atividades estão sendo realizadas aquelas que são possíveis. Todas as nossas igrejas, quer durante a semana, especialmente sábado e domingo, mantêm a celebração da Eucaristia nos horários pré-determinados, com distanciamento, com os devidos cuidados. Isso se mantém. Nós vamos fazer na cidade de Rondonópolis um grande mutirão de penitência, de confissão. Serão 10 noites em que os cristãos terão a oportunidade de fazer esses ritos da penitência, do perdão e da misericórdia. Nós vamos ter as pequenas caminhadas penitenciais, com distanciamento, com poucas pessoas, mas vamos manter. A oração da Via Sacra, que é um exercício de passar as 14 momentos assim na vida de Jesus, da paixão e morte de Jesus, nós vamos manter, mas principalmente nas casas, mas também nas nossas comunidades. As comunidades que não têm celebração da Eucaristia manterão a celebração da Palavra de Deus. Algumas atividades como cursos, formação, catequese presencial
por enquanto nós temos limites. Nós vamos seguir as orientações que a Secretaria da Educação dá às escolas. Quando as escolas tiverem uma liberação com referência à participação efetiva dos alunos na sala presencial, nós também vamos começar a catequese e evangelização de maneira presencial. Antes não, nós vamos respeitar aquilo que as normas da Secretaria ou do Departamento de Saúde pede de cada um de nós vamos respeitar. Então, o cristão que quer viver a sua fé tem todas as oportunidades possíveis para viver plenamente a sua fé e celebrar com alegria a Páscoa do Senhor. Com relação ao domingo de Páscoa propriamente, acontecem as celebrações nas comunidades, mas tem alguma atividade específica a mais das que acontecem normalmente? O domingo de Páscoa ele é dividido entre a vigília da Páscoa e o dia da Páscoa. A vigília da Páscoa são ritos que têm início sábado, a partir das 17 horas, mas normalmente a partir do escurecer. São os ritos da luz, do fogo, da luz, da renovação do batismo, do purificar-se na água, do anúncio da ressurreição de Jesus e a celebração da ressurreição. Isto é na noite, na vigília. E no dia de Páscoa, normalmente, temos as missas com toda a solenidade, com toda a alegria, com todo o entusiasmo, e normalmente também se faz batismo. Do dia de Páscoa, normalmente é dia de batizados. Em decorrência da pandemia, nós temos assim alguns limites, mas creio que podemos celebrar com alegria, sim, a Páscoa do Senhor, tanto na vigília, na noite de sábado, como no dia de Páscoa. Bispo, na sequência também tem a questão da campanha da fraternidade, que há décadas a Igreja Católica já desenvolve com temas importantíssimos, inclusive no passado chegou a levantar temas que não eram temas correntes, não se discutia e que com o tempo se tornaram, sim, parte do cotidiano das discussões da sociedade. Esse ano vai ter campanha da fraternidade? Qual que é o tema? Como é que vai funcionar esse período de campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade é um projeto da Igreja Católica de 57 anos. Teve início em 1964 e nesses 57 anos, permanentemente, a Igreja realizou a campanha da fraternidade. A partir do ano 2000, a pedido do Papa João Paulo II, a campanha da fraternidade foi ecumênica. A chegada do novo milênio, a comunhão entre os cristãos. A partir dali, 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade foi ecumênica. Neste ano, 2021, a campanha da fraternidade é ecumênica. Ela tem como tema fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E como um lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez-se uma unidade. Então, as igrejas cristãs, nem todas as igrejas cristãs, mas diversas igrejas cristãs se uniram para celebrar neste ano uma campanha da fraternidade em torno da palavra diálogo. Diálogo, ou seja, nesse mundo marcado por tanto ódio, por tanta intolerância, por tantas vinganças, por tanta raiva no coração, as igrejas propõem se unirem para uma ação concreta e chamar a atenção, não só dos cristãos, mas de toda a sociedade, de que o caminho é o diálogo. Não adianta andar com pedras, atirando pedra no outro, machucando o outro, destruindo o outro. Nós vamos ter uma sociedade melhor, um mundo mais humanizado, uma sociedade mais harmonizada, famílias mais harmonizadas, se aprendermos desde criança o exercício do diálogo. Diálogo significa escuta, proximidade, respeito, atenção ao outro, valorizar os valores que o outro tem, ajudar naquilo que precisa ajudar o outro. Isto é dialogar. E o diálogo é um exercício que precisa ser feito a cada dia. Eu chamaria atenção de modo especial aos pais para educar os filhos no diálogo.
se os filhos não aprenderem a dialogar com o diferente, seja na escola, seja na rua onde que mora, seja com as pessoas com quais convive, a pessoa vai se crescer e tornar-se uma pessoa agressiva. E nós precisamos, no mundo atual, pessoas que tenham capacidade de dialogar. E é esse o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Temos até aqui, esse aqui é um livrinho, e aqui está o cartaz, que é a bandeira divulgadora da campanha de fraternidade do ano 2021. Para quem não está afeito a essas atividades, a quem não acompanha, o que acontece durante esse período da campanha da fraternidade? Eu sei que esse livrinho ele é usado pelas comunidades que fazem novenas, que promovem diversos tipos de atividade. O que a Igreja Católica orienta e realiza nesse período de atividade exatamente? Em decorrência da pandemia, as nossas atividades foram mais limitadas. A Romaria dos Mártires é o grande momento de comunhão dos cristãos, cujo tema sempre é em torno da campanha da fraternidade. É uma manifestação pública daquilo que nós queremos defender. Seria o caso, neste ano, o diálogo, a convivência, a harmonia, a mútua aceitação entre as pessoas, apesar das diferenças. As diferenças podem ser religiosas, podem ter crenças diferentes, mas mesmo que as pessoas tenham crenças diferentes, não significa que eu tenho o direito de humilhar, destruir o outro. Eu tenho que respeitar o outro na sua diferença, através do diálogo. Nós programamos ações concretas, mas neste ano nós estamos muito limitados à reflexão, à oração, a pequenos momentos, dado a pandemia, não podemos fazer as grandes ações. Queríamos fazer ações conjuntas com as igrejas, mas tudo isso foi na incerteza de que poderíamos ou não poderíamos, nós não vamos realizar ações maiores neste ano. Eu estou conversando com o bispo Dom Juventino, bispo diocesano. Para quem sabe, ele é o líder da Igreja Católica em Rondonópolis, em Guiratinga e outros municípios da região. É uma diocese, não se trata de um município somente, né? Então é uma pessoa importante para a fé cristã, é o homem que organiza a Igreja Católica, que organiza essas atividades da Igreja Católica e principalmente ele é um líder, é uma pessoa que tem a clareza a respeito dos movimentos e dos porquês dos movimentos da Igreja Católica. Então é muito importante essa conversa que a gente está tendo com ele, é muito esclarecedora. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho, porque quando a primeira coisa que me veio na cabeça quando o senhor me citou esse tema da campanha da fraternidade foi política. A gente tem inclusive um deputado federal agora preso justamente por essa coisa que o senhor está falando, pela intolerância. A pessoa, ao invés de se comunicar, procurar se informar, ataca, como se ele fosse a única pessoa certa da face da Terra. Isso é uma certa incapacidade de diálogo. Tem uma conotação política também, social, né, nessa coisa do diálogo, dessa proposta da Igreja Católica? A Igreja Católica tem como objetivo, através da campanha da fraternidade, formar um cidadão correto, honesto, sincero, respeitador e que tenha, acima de tudo, uma capacidade de diálogo. Nesse sentido, está formando naquilo que Platão falava, né? O homem político, o homem das relações sociais, da convivência na sociedade, aquele que vive na polis. Polis significa convivência na cidade, convivência humana. E a fé, a religião e a campanha da fraternidade quer também fazer esse contributo. Não só um bom católico, mas um bom cidadão. Isso não quer dizer de maneira nenhuma, por exemplo, ser conivente com coisas erradas, não com corrupção ou algo parecido. Né? O bom cristão ele tem que denunciar o erro e construir a verdade, a paz, mas sempre em forma de diálogo. O erro pode ser denunciado, as coisas podem ser ditas, mas em forma de diálogo, com o sentido de ajudar e formar
cidadãos honestos, corretos. É nesse sentido que a campanha da fraternidade tem dado um grande contributo com os 67 temas que tem abordado durante esses 57 temas durante esses 57 anos. E este ano é o tema do diálogo. Me parece que para o momento atual do mundo, nessas circunstâncias da pandemia, nessa circunstância social, econômica, política, religiosa em que o mundo vive, o diálogo é ainda um caminho, uma saída para uma convivência mais harmoniosa. E diálogo não é só entre pessoas, é o diálogo com a natureza, é o diálogo com a ecologia, é o diálogo com este universo, porque eu tenho que conviver nesse mundo. A minha convivência, ela não é separada das realidades, a minha convivência é junto com a realidade, seja ela ecológica, seja ela biológica, né? A minha convivência. E isto é importante. E essa convivência que requer um diálogo com a ciência, com a cultura, com as religiões, com as raças. Esse diálogo é fundamental para a convivência harmoniosa. Inclusive, existem estudos em que havia aquela guerra fria, Rússia e Estados Unidos, né? Aquilo passou. Aí a guerra econômica entre um sistema capitalista e socialista, né? Também isso já foi resolvido. Parece que agora está entrando uma onda de uns embates culturais. E nesse embate cultural entra a dimensão religiosa, porque a dimensão religiosa faz parte da cultura. A religião é um elemento cultural do ser humano. É uma revelação de Deus, mas é um elemento cultural. E parece que a humanidade ela está entrando numa fase de alguns embates culturais. E isso é muito perigoso, não faz bem para o ser humano. Eu tenho dito que é algo como que questionar a própria questão da civilidade, né? É como se a gente estivesse trilhando um caminho de retorno à barbárie, né? Questionando a própria civilização. E isto não faz bem. E isto deixa o ser humano sem chão, sem horizonte, sem critérios, sem valores. E o diálogo quer formar um cristão e um cidadão com critérios, com horizontes de vida, com parâmetros de valores, com caminhos que construam a unidade, a fraternidade e, acima de tudo, construam a dignidade dos filhos e filhas de Deus. Muito bem. Eu conversei hoje com o bispo diocesano, Dom Juventino Kestrin, uma pessoa muito culta, como deu para todo mundo perceber, uma pessoa com quem a gente poderíamos conversar sobre N assuntos a mais ainda, mas a gente tem uma limitação de tempo também, você também não pode ficar o dia inteiro acompanhando a gente, né? Então eu gostaria de agradecer novamente a presença, bispo, dizer que o senhor precisa voltar aqui outras vezes para a gente conversar um pouco mais, porque é sempre confortante conversar com uma pessoa que tem uma mensagem esclarecida e que ao mesmo tempo seja capaz de nos dar essa luz, nos orientar nesse sentido de sermos seres humanos mais civilizados e melhores. Porque eu acho que é o tipo de cidadão que interessa inclusive para a religião, né? Sim. Então, novamente eu gostaria de agradecer, ficar aberto para as suas considerações finais. Primeiramente, Denilson, eu agradeço esse momento, essa oportunidade e a qualidade desses programas esclarecedores, né, para a sociedade. Eu acho que nós temos um papel importante na mídia de levar esclarecimento. E tem tido pessoas que têm tido muita luz, muita iluminação de esclarecimento. Também desejo aos telespectadores que sejamos sempre parceiros do diálogo. Quando a raiva, o ódio, o rancor quer crescer no coração, vamos dar vez e voz ao diálogo, que nós temos muito mais possibilidade de dignidade de vida. É uma alegria e um abraço fraterno e um diálogo para com todos. Muito bem, muito obrigado, Dom Juventino Kestrin, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. A gente se vê em breve em mais uma entrevista aqui pelo portal Agora MT. Muito obrigado novamente.